Vou contar um relato que ouço desde criança sobre minha avó, já falecida. Todos os meus tios contam essa história. Então, vamos lá. Minha avó morava na roça com meu avô e seus 11 filhos, sendo minha mãe a segunda mais velha das meninas. Naquela época, ela e minha tia tinham 11 e 9 anos. Minha avó Iraci já tinha naquele tempo 10 filhos, 6 meninos e 4 meninas. Meu avô era muito trabalhador e a família vivia do que ele conseguia levar para casa. Ele trabalhava em serviços braçais aqui e acolá. Além disso, caçava, pescava e plantava uma coisa ou outra. Mas com 10 filhos e uma esposa, eles acabavam passando, sim, muita necessidade. Minha mãe conta que eles viviam dentro da mata caçando pássaros, ovos, tatus e frutas. E mesmo assim, com tanta dificuldade, para piorar ainda mais a situação, meu avô era alcoólatra. Nessa época, ele era só um homem fechado, que lutava como podia para manter a família. As crianças se viravam como podiam, faziam bicos, vendiam a lenha que pegavam na mata, iam pedir leite na fazenda vizinha e assim iam vivendo. Meu avô sempre ia para o vilarejo mais próximo para beber. Ele mentia que ia vender algo ou comprar mantimentos e por lá ficava por dias inteiros, deixando minha avó e os filhos muitas vezes sem nem mesmo comida. Certo dia, apareceu uma mulher lá do vilarejo na casa da minha avó. Ela passava vez ou outra por ali, para pegar lenha na mata, e de uns tempos começara a puxar conversa com a vovó. Ela contava coisas do vilarejo, dava ovos de passarinho para as crianças, mas minha mãe odiava essa mulher. Ela sentia que a mulher era ruim e chegou a chamar ela de bruxa e correr para não tomar uns tapas da vovó, que sempre a repreendia por falar daquela forma. Essa mulher tinha mesmo fama de bruxa, mas era crendice e conversa que corria a boca miúda. Nada de muito alarmante, apenas especulações. Fato é que ela passou a ir com frequência à casa de minha avó e passar horas lá, jogando conversa fora. O que não era nada demais, visto que a tal mulher era solteira. Apesar de ter 3 filhos, já tinha largado do marido. Na verdade, corria a história de que a mesma havia sido pega com outro homem dentro de sua casa, e o marido, para não acabar com sua vida, saiu de casa, abandonando tudo, inclusive os filhos que ela precisou criar sozinha. O engraçado é que ela não se casou novamente e não trabalhava. O máximo que haviam fazer era pegar lenha. Certa vez, o vovô saiu para o vilarejo e sumiu por dias. Quando um homem que morava no vilarejo passou no estradão a cavalo, vovó correu para perguntar se ele havia visto o vovô. Pois ela já estava preocupada, já que ele sumira há 3 dias e eles estavam sem ter nem mesmo fósforo para acender o fogão a lenha. E o homem sem papas na língua disse que o viu sim, que ele havia bebido muito na venda e que tinha dormido na casa de uma tal mulher. Quando finalmente vovô apareceu em casa, foi uma briga horrível. Ele agrediu minha avó, que se defendeu como pôde. E desse dia em diante, a mulher que a visitava com frequência não mais apareceu. O problema era que nessa época, vovó estava grávida de alguns meses. Um tempo depois, já com 7 meses de gravidez, a vovó começou a se sentir doente. Começou com uma simples tosse, que foi ficando cada vez mais forte, e ela, que já não era muito nutrida, foi enfraquecendo. Com o passar dos dias, ela já não conseguia se erguer da cama e reclamava de muitas dores. Dores essas que só foram aumentando, fazendo com que ela gemesse e chorasse alto de tanto sofrimento. As meninas mais velhas faziam o que tivesse para comer, e os meninos se revezavam ajudando com a lavagem das roupas, cuidar da casa, pegar a lenha, e assim ia passando os dias, pois os mais novos precisavam também de cuidados. Minha mãe e minha tia, certo dia, resolveram dar banho na avó, pois o vô estava muito irritado com ela doente, sem poder cuidar das coisas. Então as meninas resolveram que um banho quentinho a ajudaria. Porém, quando foram tentar tirar a vovó da cama, viram que ela estava inchada, muito inchada mesmo. Seu rosto parecia uma bola de futebol, liso e redondo, e ela estava muito pálida.
pelo corpo haviam manchas arroxeadas e esverdeadas, e ela já não se mexia. Apenas as lágrimas escorriam pelo rosto dela em sinal de dor, mas não tinha voz para gritar ou falar nada. As meninas ficaram em choque e sabiam que a mãe estava morrendo. Desesperadas e sem saber o que fazer, elas resolveram ir correndo na roça chamar o vovô e avisar que a avó estava muito ruim. Quando o vô entrou pela porta, estava irritado e xingando 1000 coisas. Mas quando as meninas levantaram a vovó, erguendo a camisola velha dela, e ele viu o quanto ela estava inchada e manchada, ele montou em seu cavalo e foi atrás de ajuda. Nisso já estava escurecendo e as meninas ouviram um gemido baixo da vovó. Diante disso, largaram a roupa na bacia e correram para junto dela. Minha mãe jurava que ela tinha falado algo, mas minha tia duvidava. As crianças menores ficavam em volta delas, puxando pelas roupas, pedindo comida e perguntando o que a avó tinha, porque ela não falava nem ralhava com eles. Até que o mais novinho, com lágrimas nos olhos, falou: "Mainha tá morta?" Aquilo partiu o coração de minha mãe e minha tia, e elas se agarraram à minha avó sob a cama. Até que, juntando todas as forças que tinha, a avó gemeu dizendo: "Corre, corre buscar Tiãozinho para vir aqui." Tiãozinho era um homem no auge de seus 28 anos. Rapaz simples da roça que era conhecido por seus dons de bruxaria. Sua mãe era assim e lhe ensinou tudo o que sabia. O povo da região o conhecia como rezador, benzedor e curandeiro. Mas no fundo, sabiam que ele era também voltado à prática de magia. Já era fim de tarde e a noite caindo já mostrava as primeiras estrelas. O céu estava claro de certa forma, mas a mata escurecia tudo ao seu redor. Tiãozinho morava entre o local onde meus avós moravam e o vilarejo. Era preciso atravessar a mata a pé para chegar rápido até ele, que morava já bem perto do vilarejo. Minha mãe e minha tia pegaram galhos de árvores e um lampião e deixaram o irmão mais velho, que acabara de chegar da caça e não sabia o que estava acontecendo, cuidando das crianças. Elas saíram pela mata, correndo entre os galhos. Os pássaros as assustavam com seu gorjear macabro. Existe no mato um pássaro chamado rasga-mortalha. Ele emite um som macabro, que, segundo a crença popular, é aviso de morte. Elas gritavam de pavor e saíam quebrando os galhos com as mãos, pois não tinham facões para cortar e adentrar a mata. Mas, por sorte, tinha ali dentro da mata um carreiro, que é o mesmo que trilha, bem fininho, que quase se perdia em meio à folhagem e ervas daninhas, que devia ter sido feito há muito tempo atrás. Mas que foi o que guiou as 2 meninas até perto da casa onde o curandeiro vivia. Ao se aproximarem da casa, aflitas, cansadas e assustadas por terem corrido mata adentro de noite, com medo de animais, espíritos e homens maus, elas começaram a gritar ao ver a pequenina luz que vinha de dentro da choupana de pau a pique, como eram todas as casas da região. Os 2 cachorros vira-lata do rezador foram logo de encontro às 2, latindo e farejando o cheiro do medo que exalava das crianças. Ao ouvir todo o barulho, o curandeiro saiu à porta sem camisa, descalço e confuso, tentando acalmar os cachorros e ver o que estava acontecendo. E foi aí que minha mãe caiu aos seus pés, chorando desesperada, ralando os joelhos. Ela estava toda cortada pelas árvores e pedras da mata. Sua irmã mais velha fazia o mesmo. Mas esta conseguia balbuciar algumas palavras, das quais o curandeiro só entendeu. "Ajuda a mãe! Ajuda a mãe! Pelo amor de Deus, ajuda a mãe!" O homem tentava perguntar o que tinha acontecido, mas elas, sem conseguir falar, apenas o puxavam pela perna da calça velha e suja dele. Em dado ponto, e vendo o desespero das crianças, o curandeiro pegou do velho varal uma camisa, jogou nos ombros e, puxando a corda que prendia os 2 cachorros, os pegou, catou o lampião e saiu. As meninas entraram na mata e, pelo carreiro seguido antes, chegaram até a casa onde as crianças choravam de fome, enquanto o irmão mais velho
tentava cozinhar uma papa de milho. No caminho, elas conseguiram contar ao curandeiro que a avó de repente caiu doente e, em um gemido, implorou que fossem buscar por ele, pois estava para morrer ali. Quando o homem entrou pedindo licença, perguntou onde vovô estava e todos deram de ombros, pois ele tinha saído para buscar ajuda e nada de voltar. O homem aumentou a chama do lampião e ficou atônito olhando para a vovó, que estava agora muito mais inchada, de forma que os olhos nem se abriam. Ele, por cima da roupa, tocou-lhe a barriga, que já estava com veias aparentes e manchas como se tivesse levado umas pancadas. Alguns minutos olhando em silêncio, o homem pareceu ficar em transe. Mas minha mãe puxou-lhe a ponta da camisa e pareceu que isso o trouxera de onde ele estava. Foi então que ele disse: "Coloquem água para ferver, vamos, agora." E assim o filho mais velho foi no rio encher o caldeirão de água. O fogo era fraco, pois tinham pouca lenha. O curandeiro quebrou os paus que usaram para afastar o mato e o fogo subiu voraz, aquecendo a água. Do lado de fora da casa, ele colheu algumas ervas, amassou tudo numa vasilha de barro e mandou que segurassem a vovó para que ele lhe desse o chá que havia feito com elas, enquanto o caldeirão começara a levantar fervura na água. Abrindo a boca dela, derramaram o chá e a vovó engoliu. Ele então chamou as meninas e falou: "Preciso do pai de vocês aqui, mas antes vocês precisam ir até o vilarejo, precisam entrar na mata." O homem parou por um instante e parecia estar conversando baixinho. E quando por fim concluiu o que fazia, virou-se e disse: "Exatamente no centro da mata tem uma árvore com a casca amarela. Ela tem um furo no meio com uma grande casa de cupim. Ali vocês vão tirar 3 galhos com casca grossa e vão trazer para mim, mas precisam vir rápido, ou a mãe de vocês não passa dessa noite." Enquanto isso, o filho mais velho selou o burro com uma manta e foi atrás do vovô. Mamãe conta que era noite alta quando entraram na mata sem enxergar nada, só com o velho lampião aceso. Mas a vantagem é que elas passaram por aquela árvore 2 vezes e sabiam como chegar nela. Elas por vezes ouviram passos as seguindo e folhas se partindo, sendo amassadas enquanto as 2 caminhavam apressadas. Mas nem a ameaça de uma onça faminta as impediria de pegar as cascas da tal árvore. Quando conseguiram voltar e chegaram à casa, elas estavam exaustas. Não conseguiam sequer falar. O vovô estava em casa ao pé da porta e as crianças no terreiro da casa, todas com os olhos esbugalhados de medo. A água rebolava em fervura e o curandeiro colocou as cascas da árvore no cozimento com as ervas, enquanto ia falando baixinho algumas palavras. Meu avô arrastou uma bacia para o meio da sala de chão de barro batido e, junto com o curandeiro, colocou minha avó desfalecida sentada dentro da bacia. O homem abriu as pernas dela, afastando-as enquanto meu avô a sustentava sentada. Lágrimas caíam pelo rosto inchado dela e um gemido baixo saiu quando ela tocou a água. O curandeiro lhe jogava aquele banho na cabeça, na testa e nas costas, até que do nada ela começou a chorar e gritar. Todos estavam lá fora com medo. O caçulinha de 4 anos tremia feito vara verde e os maiores se abraçavam em sinal de proteção de um ao outro. A vovó urrava feito um bicho. Ali, ela não parecia mais humana, e sim uma criatura. A chama do lampião tremeluzia alta e a luz da lua cheia iluminava o quintal onde as crianças se amontoavam escondidas, com muito medo dos gritos. O curandeiro colocou as velas em volta da bacia e, olhando firmemente para meu avô, colocou o braço sobre a barriga extremamente inchada da vovó e empurrava para baixo com brutalidade. Vovó gritava e lá fora pássaros seguiam voo aos bandos. Aquilo durou por muito tempo. O curandeiro suava feito tampa de chaleira. Meu avô parecia exausto, até que se fez um silêncio aterrorizante. Tudo ficou quieto e só um curiango cantava lá fora. Uma coruja piou e bateu asas mudando de árvore. Foi aí que algo bateu no fundo da bacia. O curandeiro, sem pensar 2 vezes, puxou algo do fundo e parecia uma corda.
Ele puxou um pouco mais e era, na verdade, um cordão umbilical. Nas palmas das mãos, ele ergueu para a luz do lampião velho um bebê muito pequeno e magro, totalmente roxo e frio. Era pequeno, mirrado e sem expressão. Era o bebê que a vovó esperava e que, infelizmente, se foi ainda na barriga dela. O homem enrolou o feto em um lençol velho, pois deveriam enterrar ele com dignidade, toda a que pudessem lhe dar. Depois de fazer isso, ele chamou meu avô num canto junto com as duas filhas mais velhas, minha mãe e minha tia, e falou: "Ela vai viver, mas ainda é possível que ela parta dessa terra em sofrimento. Isso ainda não acabou. Ela precisa tomar banho por 7 dias com as ervas que vou passar. Não pode tomar vento, nem sereno. Precisa comer coisa de substância e assim vai ficar boa. Mas de nada vai adiantar se vocês não derem conta de onde está a boneca." Nisso, eles se entreolharam. "Boneca? Que boneca?" perguntou o vovô irritado. "A boneca de milho que está enterrada aqui dentro da casa. A mulher que te quer como marido enterrou aqui para mandar tua mulher para a cova. Uma boneca de milho com um chumaço de cabelo da tua mulher. De um pedaço de roupa dela foi feita a roupa da boneca. E precisa achar para desfazer o feitiço." Nisso, todos começam a procurar a maldita boneca pelo casebre de pau e barro, até que o filho caçula revira uma terra cavada embaixo da cama da vovó e acha a tal boneca. Era uma espiga de milho, toda no formato de uma boneca, com uma saia costurada nela com pontos grosseiros. No meio dela, uma mecha do cabelo da vovó, amarrado com linha de costura vermelha. A boneca fedia e estava seca e murcha, com seus milhos podres e cheios de fungos. O curandeiro mandou fazerem uma fogueira e todos saíram para catar alguma lenha e, quando acesa, proferiu algumas palavras e jogou a velha boneca no meio do fogo. Quando a boneca começou a queimar, ouviram os passarinhos batendo asas para longe e algo semelhante a um grito. Ao terminar aquilo, o curandeiro pegou seus 2 cachorros e se preparou para partir. Mas antes virou para todos ali parados e avisou: "Tua amante não levou tua mulher, mas teu filho ela conseguiu. O senhor sabe bem quem foi que fez isso. Eu não digo nomes, mas sei de todos, e ela não fez porque lhe ama, e sim porque quer que tu sustente ela e os filhos, enquanto ela pode ser Kenga da cidade inteira." Meu avô acompanhou o curandeiro e o deixou em casa, jurando um dia pagar-lhe pelos seus serviços. Vovó dormiu por alguns dias, mas se recuperou muito bem do ocorrido, nunca superando, porém, a perda do filho inocente. Vovô, ao deixar o curandeiro em sua casa naquele dia, seguiu até o vilarejo e deu uma lição na tal mulher sua ex-amante, na frente dos filhos. Ninguém o impediu, como se todos ali soubessem o que ela havia feito, ou não se importassem mesmo com o que acontecia naquele momento. Bem, este é o meu relato de como uma bruxa tentou acabar com a vida da minha avó para ficar com o marido dela, e de como um mago, bruxo, curandeiro, salvou a vida dela, pois de alguma forma, o homem, mesmo sendo analfabeto de pai e mãe, sabia que a casca de determinada árvore, mais as ervas certas, induziriam o aborto do feto já sem vida no ventre de minha avó. Sabia este também a magia exata que fora plantada dentro da casa dela e que dia a dia foi minando a sua vida e de seu filho ainda na barriga. Espero que tenham gostado. Até mais. Saudações a todos do canal. Muito prazer, me chamo Aline, e hoje quero lhes contar o meu relato. Na época dos fatos que irei narrar, eu morava no Rio de Janeiro. Desde muito pequena, meu sonho era ter dinheiro para ajudar meus pais, já que os via sempre preocupados com as despesas da casa. Também sonhava em poder dar tudo o que faltava para minha irmã, e assim vivermos mais tranquilos. Para mim, minha família é tudo, e não gosto que eles tenham dificuldades. Graças a Deus e ao esforço dos meus pais, consegui me formar em contabilidade e consegui um emprego em uma empresa de transportes, onde me saí muito bem.
Praticamente graças a esse trabalho, pude comprar uma casa para meus pais, para que pudessem sair da vida de aluguel e viver melhor. Para mim, comprei um apartamento e paguei os estudos da minha irmã. A verdade é que não podia reclamar da maravilhosa vida que tinha. Também com isso, sempre que tinha oportunidade, viajava para os destinos mais bonitos do Brasil. Em uma dessas viagens, conheci o Victor. Ele era um homem muito interessante, atraente. A verdade é que nunca alguém tinha me chamado tanta atenção quanto ele. Além disso, ele era muito parecido comigo. Gostava muito de viajar e conhecer lugares diferentes. Victor me contou que trabalhava como professor de inglês em uma escola muito conhecida em São Paulo e também tinha alguns negócios, então estava muito bem financeiramente. Nos 2 dias em que estivemos juntos naquela viagem, fiquei fascinada pelo Victor. Para dizer a verdade, gostei muito dele. Mas ele tinha sua vida em outra cidade, então seria difícil nos vermos novamente. Mesmo assim, pedi o número de telefone dele e também dei o meu, para continuar em contato e nos falarmos de vez em quando. Depois daquela viagem, passaram-se alguns dias, até que finalmente o Victor me mandou uma mensagem puxando o assunto. A partir daí, começamos a nos comunicar todos os dias. Eu chegava do trabalho no meu apartamento e só queria ligar para ele ou simplesmente ficava esperando que ele me ligasse. Estava me apaixonando por ele como uma menina do ensino médio. Victor me tinha aos seus pés e eu não entendia o porquê, se só o tinha visto uma vez. Tempos depois, e já com a confiança que tínhamos, Victor me pediu dinheiro emprestado. Argumentava que estava indo muito mal financeiramente, já que havia fechado alguns de seus negócios e estavam prestes a demiti-lo da escola onde dava aulas. Eu emprestei esse dinheiro a ele, mas sendo honesta, eu não esperava que ele me pagasse, nem pretendia cobrar, pois graças a Deus o dinheiro era algo que não me fazia falta, e se pudesse ajudá-lo, isso para mim já bastava. Depois de alguns meses conversando, convidei o Victor para a praia de Lopes Mendes, no estado do Rio, já que tinha um passeio com minhas amigas para lá, e queria que o Victor me acompanhasse, mas ele me disse que não poderia, porque não tinha dinheiro. Além disso, ele me recomendou que fosse com minhas amigas, para que eu pudesse aproveitar mais a viagem. Mas insisti muito, até mesmo mandei dinheiro para a passagem dele, e para que ele também pudesse comprar alguma roupa e nos encontrarmos nessas férias. Depois de tanto falar com ele, pedindo para que fizesse um esforço para me encontrar, acabei o convencendo. Finalmente chegaria o dia. Minhas amigas e eu fomos para a praia no sábado pela madrugada, para chegar lá no domingo de manhã. Supostamente, o Victor já estaria lá. Então a primeira coisa que fiz ao chegar no hotel foi ligar para ele. Quando ele atendeu, pediu desculpas e disse que estaria lá na terça-feira, pois teve um contratempo. A verdade é que fiquei um pouco chateada, porque já tínhamos combinado, mas também não queria estragar minhas férias, então disse a ele para não se preocupar, que na terça-feira eu o esperava. Para ser sincera, pensei que ele não iria mais. Então, na terça-feira, saí com minhas amigas para um local da cidade para caminhar. E de lá, entramos em um bar. O ambiente estava tão bom que ficamos bem bêbadas. Por volta das 10 da noite, o Victor me ligou. Na verdade, não pensava em atender, pois não queria ouvir suas desculpas novamente, dizendo que não iria. Mas a vontade de ouvi-lo me venceu e acabei atendendo. Com um tom de irritação, perguntei como ele estava e também se realmente viria. Victor, rindo, me disse que já se encontrava na cidade e estava esperando apenas eu ligar para ele. Um pouco surpresa e animada, perguntei onde ele estava exatamente. E ele disse que já tinha se acomodado no hotel e se preparava para dormir, que se eu quisesse, nos veríamos cedo no dia seguinte. Pedi para ele vir me encontrar no bar, que ficava muito perto do hotel. Ele pediu a localização e eu dei. Com isso, Victor levaria cerca de 25 minutos para chegar até mim. Quando ele chegou, apresentei-o às minhas amigas e disse que iríamos para outro lugar. Talvez fosse porque eu estava um pouco bêbada, somado ao desejo de vê-lo e ao calor da praia. Quase saindo do bar,
Me joguei nele e comecei a beijá-lo. Ele também correspondeu e me abraçou com muita efusividade. Ficamos assim por um tempo. Não aguentava mais e pedi para voltarmos ao hotel. Assim que chegamos, Victor me convidou a entrar no quarto dele. E pela empolgação do momento, sem hesitar, eu aceitei prontamente. Já no quarto, eu o abracei novamente e o beijei. Ele correspondia a tudo isso. Então, uma vez dentro do quarto, nós começamos energicamente a tirar nossas roupas e nos entregamos ao amor, como se fôssemos jovens, como se já nos amássemos há muito tempo. Nos enchemos de carícias, de paixão, e foi praticamente assim durante toda a noite. Já fazia muito tempo desde que alguém me tocava, ainda mais da forma como Victor fazia. Ele era um grande amante, e a verdade é que eu estava muito feliz com a noite que tínhamos vivido. Ao amanhecer, Victor me abraçou e me deu um beijo na testa, e então fomos tomar café da manhã. Minhas amigas estavam lá no restaurante. Eu o apresentei novamente a elas, porque devido à embriaguez, elas nem se lembravam dele mais, mas eu não me importei. Fui com Victor até a beira-mar e passei o dia todo com ele e obviamente também à noite, porque tínhamos que aproveitar para dar vazão a toda a paixão que tínhamos um pelo outro. No dia seguinte, nos despedimos, pois eu tinha que voltar para minha cidade e ele também. Muito envergonhado antes de partir, Victor se aproximou de mim e me pediu dinheiro novamente, porque ele me disse que numa emergência acabou usando praticamente todo o dinheiro que eu tinha lhe enviado. Disse ainda que havia sido por isso que ele não tinha chegado no dia combinado, pois teve que arrumar novamente o dinheiro para poder custear a viagem comigo. Da minha bolsa, dei a ele R$ 500 e muito feliz ele me disse que me pagaria de volta depois. Então nos beijamos e ambos seguimos nossos caminhos. Praticamente o caminho todo para casa, eu não conseguia parar de pensar nele. Eu tinha passado um dos melhores dias da minha vida com Victor. Então, para não sentir falta dele, comecei a enviar mensagens, mas ele não respondia. Pensei que fosse porque estávamos na estrada e o sinal de telefone não era lá essas coisas. Também pensei que ele tinha ficado muito cansado e poderia estar dormindo no ônibus. Quando cheguei em casa, não quis incomodá-lo. Então esperei até o dia seguinte para contatá-lo. Assim que acordei, a primeira coisa que fiz foi mandar uma mensagem de bom dia, mas ele simplesmente não respondeu. À tarde, liguei para ele, mas ele rejeitou minhas chamadas instantaneamente. Eu estava ficando preocupada, pois pensei que algo tivesse acontecido no caminho. Todo o final de semana fiquei ligando para ele, mas não obtive resposta. Dias se passaram e eu me sentia muito triste, pois não sabia nada sobre Victor. Eu não sabia se algo tinha acontecido com ele ou se ele simplesmente tinha apenas o desejo de ficar comigo. E agora que tinha conseguido, não estava mais interessado em mim. Eu me sentia tão desesperada que, aproveitando os últimos dias de férias que me restavam, fui para a capital paulista procurar Victor na escola onde ele disse que trabalhava. Mas que surpresa eu tive ao chegar nessa escola e mostrar suas fotos para os que trabalhavam lá. Todos me disseram que ele nunca tinha trabalhado naquele local e que nunca o tinham visto. Estava tudo tão claro, aquele maldito do Victor só queria brincar comigo, tirar meu dinheiro. Voltei para minha cidade muito decepcionada. Nunca tinha me apaixonado por alguém assim, mas me sentia estúpida. Mas por mais doloroso que fosse, não havia outra opção a não ser virar a página daquela fase da minha vida e seguir em frente. Eu me concentrei novamente apenas no meu trabalho e na minha família, pois por causa daquele homem miserável, os tinha negligenciado muito. Já tinham se passado quase 2 anos e ainda não conseguia superar aquilo, pois ainda lembrava daquele homem e isso me deixava com muita raiva. Os outros aspectos da minha vida, graças a Deus, estavam indo bem. No trabalho, eu já era uma especialista e me ofereceram um cargo de diretora regional,
pois meu chefe estava prestes a se aposentar e ele me disse que eu era a pessoa certa para ocupar o lugar dele. Ele acreditava que eu tinha o conhecimento e faria um ótimo trabalho. Sem pensar duas vezes, eu disse sim, porque o salário era 3 vezes maior do que o que eu já ganhava. O trabalho também era mais exigente, mas era algo que não me preocupava. A única coisa ruim em tudo isso é que eu teria que me capacitar numa fábrica na cidade de São Paulo e teria que ficar lá por cerca de 6 meses. O bom é que eles me pagariam um extra por toda diária que eu estivesse por lá. Então, meu salário estaria intacto para enviar para meus pais e minha irmã. As primeiras 2 semanas seriam de treinamento em um hotel e depois eu estaria na fábrica trabalhando ao lado da diretora para aprender mais sobre as funções do cargo. A única coisa que não me agradava é que aquela cidade me lembrava muito o Victor, mas eu não tinha escolha. Se eu quisesse aquele cargo, teria que me sacrificar por isso. Chegou o dia de ir para São Paulo. Estava muito nervosa, pensando no que aconteceria se encontrasse o Victor. Mas também sabia que era muito difícil isso acontecer. Todos sabemos que a capital paulista é enorme, e eu não acreditava que minha má sorte fosse me prejudicar. Cheguei ao hotel onde ficaria hospedada e me senti muito inquieta. Na verdade, não queria olhar ao redor. Sentia uma forte paranoia. Tinha medo de olhar para qualquer lado e do nada ver o Victor na minha frente. Decidi ir para o meu quarto, deitar e tomar um comprimido para relaxar e descansar, porque no dia seguinte começaria meu treinamento. Esse treinamento era de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Era praticamente um horário integral, como se estivesse trabalhando normalmente. No segundo final de semana que estávamos lá, uma colega que também veio de outra cidade para o treinamento, chamada Renata, me convidou para sair, para comer em um restaurante e nos distrairmos um pouco do peso do trabalho. No início, eu não queria, porque as ideias irracionais de encontrar o Victor ainda estavam na minha mente, mas acabei aceitando o convite da minha colega. Estava entediada todos esses dias, e também não era justo que um fantasma do passado arruinasse minha vida e diversão. Com a decisão tomada, troquei de roupa, me arrumei e fomos para o restaurante. Estávamos nos divertindo muito. Renata e eu ríamos e conversávamos sobre diversos assuntos. Tínhamos uma ótima química de amizade. Tudo estava indo muito bem, quando de repente meu humor mudou. Pensei que estava em um pesadelo, porque o que estava diante dos meus olhos não podia ser nada além de obra de uma terrível maldição ou má sorte. Mas talvez, por tanto pensar isso, eu tenha atraído aquilo para a minha realidade. Como vocês podem imaginar, naquele restaurante vi o maldito do Victor entrar, muito galante, muito sorridente, acompanhado de uma mulher bonita e 2 filhos também. Minhas mãos ficaram frias. O filho mais velho parecia ter uns 5 anos e a menina uns 2. Comecei a fazer contas e o maldito, além de tudo, me seduziu enquanto a esposa estava grávida. Não sabia o que fazer. Tinha vontade de fazer um escândalo ali. Mas a verdade é que as crianças não mereciam isso, e a mulher menos ainda. Quando o maldito foi ao banheiro, levantei-me e cumprimentei a esposa pelos lindos filhos. Conversamos rapidamente. Ela confirmou as idades dos pequenos. Disse a ela que eram lindos. Me despedi e voltei para minha mesa. Renata estava confusa com meu comportamento. Ela notava que eu estava nervosa, mas não sabia se devia contar ou não sobre o que tinha acontecido com o Victor no passado. Quando ele voltou do banheiro, ele e sua esposa me olharam. E o Victor parecia mais desesperado do que eu por aquele encontro casual. Eu só o olhava com ódio e depois lhe lancei um sorriso. Renata perguntou o que estava acontecendo. Eu só disse que contaria depois. À noite, o maldito me mandou mensagem no celular. Aparentemente ainda tinha meu número depois de 2 anos. Perguntou por que eu o estava seguindo, se não tinha ficado claro que ele não me amava e que só queria brincar comigo. Apesar de já saber disso,
Suas palavras doeram. Estava chorando quando Renata entrou no quarto e perguntou se eu estava bem. Tive que contar tudo a ela e não omiti nenhum detalhe de como foi minha história com aquele canalha. Renata, um pouco irritada, me disse que eu deveria me vingar, contando à esposa dele tudo o que aconteceu. Mas eu disse que não, pois ela não tinha culpa de ter se casado com um cretino como ele. Renata também me disse que, se eu quisesse me vingar, era só dizer que ela me ajudaria. Perguntei como ela poderia fazer isso. Ela me disse que sua mãe praticava magia negra e que era muito respeitada na região onde moravam. Fiquei pensativa e disse que não, pois esse assunto me dava um pouco de medo. Renata me disse para não me preocupar, pois sua mãe sabia muito sobre o assunto e também poderia me dar um amuleto de proteção para que nada me acontecesse caso eu quisesse me vingar de Victor. Eu entrei no chuveiro e pedi a Renata para esperar por mim, pois tinha muitas coisas em mente. Enquanto a água caía sobre o meu corpo, eu lembrava de tudo que passei com Victor. Estava triste e muito irritada, então decidi que a vingança seria a melhor opção. Apenas assim meu rancor por ele desapareceria. Quando saí do banho, pedi a Renata que me ajudasse, deixando claro que queria apenas que Victor sofresse, sem envolver sua família. Eu não tinha ideia das consequências daquilo. A bruxaria era algo novo para mim, e não sabia se estava pronta. Deixei-me levar pelo rancor. Renata ligou para sua mãe para pedir conselhos, e ela sugeriu comprar algumas coisas que eram fáceis de encontrar onde estávamos. Com a lista em mãos, nós fomos aos mercados locais encontrar os itens solicitados pela mãe de Renata. Foi fácil e rápido conseguir tudo o que precisávamos para o feitiço. Renata levou tudo para a casa de sua mãe em um fim de semana. E na segunda-feira seguinte, ela voltou e me entregou uma espécie de boneco de pano. Seguindo as instruções da mãe dela, eu deveria escrever o nome de Victor no boneco e colocar uma foto dele também. Depois eu deveria enterrá-lo em um cemitério fora da cidade, onde os bruxos costumavam fazer seus trabalhos. Renata também me deu um amuleto peculiar para guardar na bolsa, instruindo-me a nunca me separar dele se quisesse evitar um karma pelo meu trabalho de bruxaria. Com um pouco de medo, segui as instruções e fui enterrar o boneco, enquanto eu ansiava que meus desejos se realizassem com a bruxaria. Eu queria me vingar de Victor, queria vê-lo sofrer. Um mês depois do feitiço, Renata me pediu para ligar para Victor, para comprovar o poder de sua mãe e os resultados do trabalho de bruxaria. Minhas mãos tremiam, mas eu precisava confirmar. Então liguei para ele. Quando ele atendeu, eu não sabia o que dizer. Minha voz tremia. Pedi para encontrá-lo e ele inicialmente recusou, mas eu o ameacei dizendo que falaria com sua esposa se ele não concordasse. Parece que ele ficou com medo, pois concordou em nos encontrar no restaurante onde nos vimos pela última vez. Chegando lá, fiquei surpresa. Victor parecia muito debilitado, cansado, magro, ansioso e doente. Imediatamente pensei que a bruxaria tinha funcionado. O mal tinha invadido seu corpo e sua vida. Ignorando isso, reclamei com Victor por ter brincado comigo. O cínico disse que estava mal financeiramente na época e que precisava de alguma trouxa com grana que se apaixonasse por ele para lhe dar dinheiro. Ele sorriu, lembrando da humilhação que me fez passar. Mas eu tinha um plano para me vingar além da bruxaria. Diante da atitude nefasta de Victor, disse que o amava, que estava cega de amores por ele, e não me importava se ele fosse casado ou tivesse filhos. Disse que ele foi o único homem a me amar daquela forma na praia. Contei que senti sua falta todas as noites desde que ele partiu. Disse ainda que poderia continuar lhe dando dinheiro para ficar com ele. Victor mudou radicalmente sua expressão. Seus olhos brilharam, mas era parte do meu plano. Ele disse tranquilamente que poderíamos nos ver, mas apenas quando ele quisesse. Concordamos que eu esperaria suas ligações e nos despedimos.
Uma semana depois, ele pediu para nos encontrarmos, mas eu disse que não poderia porque estava ocupada. O cínico pediu dinheiro, pois havia sido demitido do emprego e estava mal financeiramente. Sua esposa o havia expulsado de casa por ser infiel e ele não tinha onde ficar. Ele estava desesperado. Foi então que ele me confessou que estava doente e que parte do dinheiro que eu lhe desse seria para pagar as consultas médicas. Ele expressou-me sua preocupação, pois cada vez se sentia pior. Eu disse que à tarde iria depositar o dinheiro para ele, o que obviamente não fiz. Com isso, Victor ficou muito insistente, ligando para mim pedindo dinheiro, mas eu o ignorava ou dava falsas esperanças. Queria fazê-lo sofrer. Um dia lhe convidei para um encontro pessoalmente em um hotel com a desculpa de que lhe daria o dinheiro que me pedira. Ele continuava definhando. Victor me disse que estava muito mal, então, vendo o seu estado, pedi que ele descansasse um pouco. Aproveitei a oportunidade para verificar sua carteira, onde ele tinha suas identificações com o endereço onde vivia com sua esposa e onde provavelmente a mulher ainda morava. Tomei nota de tudo, verifiquei seu celular e obtive o número de sua esposa. Depois deixei tudo como estava. Quando Victor saiu, a primeira coisa que fiz foi reservar um quarto em outro hotel que também ficava muito perto. Isso para que ele não ficasse mais me procurando por dinheiro. Enfim, eu já tinha a informação que precisava. Victor continuou me ligando por mais algumas semanas, dizendo que sentia que estava prestes a morrer, que queria deixar um pouco de dinheiro para seus filhos e esposa. Ele me pedia ajuda, pois tinha alguns relógios valiosos e joias também. Ele me pedia para ajudá-lo a vendê-los, mas obviamente eu recusei. Dias depois, Victor não me ligaria mais. Minha intuição me dizia que algo havia acontecido com ele. Ele não era do tipo que desistia facilmente. Esse homem era mais teimoso do que uma mula. Decidi então investigar. Liguei para o número de sua esposa, mesmo sabendo que eles não moravam mais juntos, mas ela deveria saber de algo. Liguei fingindo ser uma velha amiga de Victor e empresária. Eu o procuraria para oferecer um emprego, já que o perfil de Victor era interessante para as necessidades de uma suposta empresa que eu liderava. A pobre mulher começou a chorar imediatamente. Me disse que seria impossível contatar Victor, pois ele havia morrido alguns dias antes. Ofereci minhas condolências à mulher e, fingindo que ele havia sido meu amigo por muitos anos, pedi mais detalhes. A senhora, muito constrangida, mas desabafando comigo, disse que Victor ficou muito doente, que sua morte foi a coisa mais horrível que ela já viu nesta vida, pois seu corpo foi se deteriorando de dentro para fora. Os médicos não entendiam como uma doença tão grave o afetou. Parecia algo saído de um filme de terror. Victor partiu deste mundo em condições terríveis. Eu não sei se isso foi por causa da bruxaria, ou se ele provavelmente já tinha alguma enfermidade pré-existente. Ofereci minhas condolências à mulher que chorava inconsolavelmente, mas ao mesmo tempo ela disse estar aliviada do inferno que Victor a fez passar nos últimos anos com suas corriqueiras infidelidades. Isso aliviou um pouco a culpa que eu sentia. E também, para remediar um pouco isso, disse à mulher que lhe enviaria uma quantia em dinheiro suficiente para que ela pudesse começar uma nova vida. A mulher se recusou porque nem mesmo me conhecia, mas eu inventei uma história a ela de que Victor, em sua juventude, era um homem com muitas possibilidades e que ele me ajudou a concluir meus estudos e também me ajudou a conseguir o emprego em que estava naquele momento. A mulher aceitou e, com isso, me despedi dela, garantindo que logo lhe enviaria aquele dinheiro. Dias depois, enviei um envelope com bastante dinheiro para ela, o suficiente para abrir um negócio ou para que não precisasse trabalhar por um bom tempo. Não sei se poderia fazer algo novamente com a bruxaria, embora saiba que o que contei sugira que dentro de mim também existe um mal obscuro. No fundo, Victor e eu não éramos tão diferentes, mas na verdade a vida é sobre a sobrevivência do mais forte. Isso faz parte da nossa natureza e será assim para sempre.
Da mesma forma, a bruxaria e essas forças que estão além da nossa compreensão nos acompanharão até o último dia que vivermos como humanos nesta terra. O espelho que roubava almas. O que mais me lembro da minha infância era o grande espelho que havia na sala da casa da minha avó paterna. Estava sempre coberto por um grande lençol negro, o que despertava a minha curiosidade e de meus primos. Meus avós diziam que aquele era um espelho amaldiçoado, capaz de roubar a alma de quem olhasse o seu próprio reflexo nele. Apesar de sermos bastante jovens, não acreditávamos na história. Se fosse verdadeira, não seria melhor destruir o espelho? Uma certa noite brincávamos sozinhos na sala quando meu primo Arthur teve a ideia de tirar o pano do espelho. Eu me calei, apesar de não acreditar que ele teria essa coragem. Meu primo mais novo Felipe também não disse uma palavra. "Vocês são duas mariquinhas", disse ele caminhando em direção ao espelho. Aproximou-se, segurou o lençol negro com as duas mãos e o puxou para baixo. Instantaneamente, levei minhas mãos na direção dos meus olhos. Não queria olhar. Ouvi um baque surdo e em seguida Felipe soltou um grito de desespero. Logo toda a minha família estava na sala. Pelo menos eu acreditava que estavam. Eu continuava com os olhos tampados. Só tive coragem de olhar quando ouvi minha avó dizer: "Pode abrir os olhos, o espelho está tampado." Meu primo Arthur estava inerte, sem vida. Seus olhos estavam revirados, mostrando a parte branca, e sua língua pendia para fora da boca. Felipe estava sentado no chão em estado de choque. Balançava de um lado para o outro com o dedo polegar na boca. Fiz terapia por anos para esquecer o que havia acontecido naquele dia. O terapeuta me fez acreditar que a fatalidade com Arthur nada teve a ver com ele tirar o lençol do espelho. Aquilo tinha sido uma infeliz coincidência. Ele tinha sofrido um infarto. É raro uma criança de 10 anos sofrer um. Mas o caso dele não foi um caso isolado. Tive pesadelos frequentes com aquele espelho por anos. Sempre me via na sala, e uma curiosidade crescente me fazia tirar o lençol. A princípio nada acontecia. Depois via Arthur com o rosto encharcado de sangue, com os olhos revirados, clamando por mim. "Venha, primo. Me sinto tão sozinho aqui. Faz frio. Não é um espaço tão grande, mas é o suficiente para brincarmos." Ainda hoje, embora não com a mesma frequência, eu ainda sonho com ele. Meu primo Felipe estava internado em um hospital psiquiátrico há 10 anos. Na época eu acreditava que Felipe tinha olhado para o espelho, mas ele contou em um dos seus raros momentos de lucidez que viu seu reflexo apenas de soslaio. Meu psiquiatra também tinha uma resposta para isso. Foi o trauma de ter presenciado a fatalidade do irmão que o deixou assim. Algumas pessoas são mais fortes que outras. Me disse ele certa vez. Casei-me e aceitei que o que havia acontecido foi obra do acaso. Minha própria avó contou que tudo era uma invenção dela para nos amedrontar. Depois da partida do meu primo, só voltei na casa dela por 2 ocasiões. A primeira há 2 anos atrás, quando meu avô faleceu, e a segunda alguns meses atrás, quando minha avó faleceu. Embora minha avó fosse uma pessoa cheia de vida, depois que meu avô se foi, ela já não era mais a mesma. Raramente nos ligava ou visitava. Ela foi encontrada sem vida, em frente ao espelho, com um lençol negro na mão. Suas feições, conforme me contaram, eram as mesmas do meu primo. Pelo menos uma vez por ano ainda tenho aquele sonho. Agora não são apenas um, são 2 clamando por mim. Cuidado com os seus pensamentos na estrada. O que houve comigo? Estou preso nessa maldita cama. Por mais que ninguém me diga, sei que não voltarei mais a andar. O maldito velho me contou. Os últimos 3 meses foram difíceis para mim, mas nem sempre foi assim. Eu era vocalista de uma banda de black metal chamada Apollyon. A maioria dos nossos shows era no estado do Rio de Janeiro, mas tocamos algumas vezes em alguns festivais em São Paulo. Nos dias de semana trabalhava como entregador de pizza. Independente do calor, sempre estava na minha moto usando blusas pretas e o meu crucifixo invertido. Não ganhava muito dinheiro, mas o suficiente para a minha cerveja e meu cigarro. Minha frase favorita era: "É melhor reinar no inferno do que servir no céu." Frase criada pelo meu escritor favorito, John Milton. Não que eu fosse um satanista ou coisa parecida, queria apenas causar um certo impacto em meus familiares e algumas pessoas que achavam que cagavam mais cheiroso que a maioria. Há uns 3 meses passei a observar que não importava onde eu estava,
Um senhor vestido com um terno marrom desbotado sempre estava à espreita, me observando. Passei a ter pesadelos com essa figura. Acordava de madrugada apenas para cobrir os meus pés. Alguma coisa me dizia que uma mão coberta por alguma substância gelatinosa podia surgir debaixo da minha cama e agarrar meus calcanhares, e que a única salvação era mantê-los cobertos. Há exatamente 3 meses atrás, voltava para casa na minha moto depois de um dia exaustivo de trabalho. A estrada estava deserta. Não cruzava com ninguém havia uns 5 minutos. Só a luz da lua testemunharia o que estava prestes a acontecer. Reparei de rabo de olho alguém no acostamento montado em uma bicicleta azul. Assim que passei por ele, percebi que vinha atrás de mim. Pelo espelho da minha moto eu sabia quem era. Era o velho. As batidas do meu coração aceleraram. Ele vinha rápido demais. Não era humano. Acelerei o máximo que minha velha moto permitia. Mas ele parecia ser mais rápido. Se aproximava em uma velocidade assustadora. O velho pulou da bicicleta e passou a me seguir de cócoras. A pose dele me lembrava a de um guepardo. O som que ele emitia era semelhante a um latido de cachorro. O suor percorria todo o meu corpo. Minha cueca estava encharcada do que eu esperava ser apenas suor. Desesperado e sem conseguir me controlar, acabei caindo da moto. A dor era imensa. Toda a extensão do meu corpo doía. Sabia que ele estava próximo. Podia vê-lo se aproximando pelo canto do olho, mas diabos, meu corpo não queria se mexer. Ele se aproximou de mim. Não estava mais de cócoras. Agora ele estava girando o torso num movimento de 360 graus e continuava fazendo aquele som que me lembrava latidos de cachorro. "Olha quem está aqui, o garoto rebelde", disse o velho, mostrando uma fileira de dentes podres. "Quem é você?" Consegui perguntar com uma imensa dificuldade. O velho agachou ao meu lado, deu um tapinha na minha testa e respondeu: "Vim realizar o seu desejo, o de reinar no inferno. Você vai passar o resto da sua vida travado em uma cama, tendo o tratamento de um rei, não precisando nem limpar a própria bunda. Não vai ser o máximo?" Perguntou o velho, abafando um risinho com a palma de sua mão. Não pode ser", balbuciei. "Não se preocupe, nada vai faltar a você. Sua mãe vai ganhar um prêmio na loteria amanhã, e nada vai faltar ao filho acidentado dela." Eu apenas falava aquilo da boca para fora, disse num misto de desespero e lágrimas. "Eu sei disso. Você é do tipo que durante o dia brinca com o cão, e quando a noite cai, faz as suas orações porque ouve sussurros durante a noite que quase o faz perder o controle dos intestinos. Pessoas como você, existem muitas por aí." "Eu sou um observador, garoto. Estou aí por muito tempo. Não pertenço nem ao céu nem ao inferno. Quer saber a verdade? Nunca vi nenhum maldito anjo e nenhum maldito demônio. E olha que sou mais velho do que aparento ser. Sua raça me enoja. Vocês têm consciência da fragilidade de vocês? Uma pequena pancada na cabeça poderia pôr o fim à miserável vida de vocês. Seu pai pode sair para trabalhar e não voltar nunca mais. Sabe por quê? Porque tropeçou na porra do cadarço do sapato e bateu com a cabeça em algum lugar. Nunca te faltou nada, mas mesmo assim você sempre procurou passar a imagem de rebeldia, de ódio. Agora aceite o preço. Você é um rei. Da próxima vez, cuidado com os seus pensamentos na estrada." Durma aqui se tem coragem. Durante um feriado prolongado, fui convidado por um amigo de infância a viajar até uma fazenda de sua família no interior do estado. Não revelarei nomes porque não quero expor ninguém. Éramos um grupo de 6 pessoas. Compramos alguns engradados de cerveja em lata no caminho para a fazenda, já que o nosso anfitrião estava com a ideia de fazer um churrasco. Ao chegarmos à fazenda, o meu amigo mostrou-nos uma foto do avô que ficava perto da TV na sala, onde ele estava sentado em uma cadeira de rodas e mostrava um rosto sério. Depois nos mostrou todos os cômodos que o casarão possuía, demorando-se mais tempo no antigo quarto do seu avô, local onde ele acreditava ser um quarto assombrado. Ele nos contou que o avô ficou paraplégico após um acidente no campo e que passava a maior parte do seu tempo deitado na cama. Não gostava de ser ajudado por outros. Aprendeu sozinho a cuidar de si mesmo. Desde a partida do velho, ninguém conseguia ficar muito tempo no quarto. Tudo estava exatamente igual. Nada foi mudado desde que ele se foi. Meu amigo sarcasticamente perguntou:
Algum de vocês gostaria de dormir nesse quarto? Ninguém respondeu. Não que sentíssemos medo, mas sim porque o quarto exalava um odor repugnante. Uma mistura de mofo com perfume vencido. Assim que começamos a beber, esquecemos-nos do velho moribundo, relembrávamos histórias de nossa adolescência que provocava gostosas gargalhadas. Já meio alto, me ofereci para dormir no quarto. Meu amigo me encarou com um olhar sério e disse: "Tudo bem, boa sorte." Entrei cambaleando no quarto e chutei a cadeira de rodas que ficava encostada na parede. Dei mais 10 passos e me joguei na cama. Minha cabeça girava. Maldita cachaça! Com os olhos fechados, comecei a escutar um barulho, como se alguma coisa com rodas se movesse em minha direção. Algo bateu na cama. Inclinei a cabeça para trás e vi a cadeira de rodas encostada na cama. Alguém queria me sacanear, mas estava muito bêbado, para tentar descobrir quem. Em seguida, senti um peso no colchão, como se alguém tivesse se jogado da cadeira de rodas para a cama. Em um sobressalto, levantei a cabeça e olhei para trás. Foi quando senti alguém deitado do meu lado, cruzando os braços em meu peito. As mãos eram geladas. Tentei sair da cama, mas aquilo era mais forte que eu. Tentei gritar pedindo por ajuda, mas minha boca tremia tanto que só soltei um gemido. De repente, fui jogado para fora da cama. Corri para fora do quarto, mas não acordei ninguém. Seria vergonhoso contar para os meus amigos o que tinha acontecido. Talvez ninguém acreditasse em mim, e eu não queria virar motivos de chacota. Ao chegar à sala, podia jurar que no quadro agora, o velho sorria.